cura, esse milagre que eu vou falar hoje, ela só está registrada apenas em Marcos. A maioria dos milagres estão nos 4 evangelhos, né? Como o livro de Marcos foi o primeiro livro a ser escrito, e depois de Marcos que foi escrito Mateus, Lucas, etc., o último foi João. Eu não sei por que esse milagre não sobe junto ao Evangelho, mas tudo vem do propósito de Deus. É o milagre da cura de um surdo e gago. A gente sempre observa que enquanto a pessoa é surda, às vezes a pessoa é muda mesmo, né? Surdo e mudo. É muito difícil encontrar alguém surdo que fale. Mas geralmente a pessoa que quando nasce, que é surdo de nascença, é mudo também. Mas nesse caso aqui, o homem não era totalmente mudo, ele era gago. E com certeza a gagueira dele era uma gagueira mesmo de grau, bem elevada, porque ele era surdo, não sabia nem o que ele estava falando. Eu não sei nem o que ele falava. Era surdo. Mas esse milagre ele traz algumas coisas importantes, irmãos, para a nossa observação e para a aplicação dela na nossa vida hoje. Diz assim o texto, Marcos capítulo 7, versículo 31. Marcos 7, 31. E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e Sidom, foi até ao mar da Galileia, pelos confins de Decápoli, e trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogando-lhe que impusesse as mãos sobre ele, e tirando a parte entre as multidão, pôs o dedo nos ouvidos e cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos aos céus, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se lhe abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas quanto mais lhe proibiam, tanto mais divulgavam. E admiravam-se sobremaneira, dizendo: tudo faz bem, faz ouvir o surdo e faz falar o mudo. Amém? Aleluia. Vamos orar por essa cabeça. Pai querido, aqui está a sua palavra. Em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor Deus, pelo seu Espírito Santo, ministre aos nossos corações, fale aos nossos ouvidos, aos nossos corações, e nos abençoe nesta noite de uma forma gloriosa, de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, o texto nos dá conta que Jesus tinha saído da região de Tiro e Sidom. Lá em Tiro e Sidom tinha acontecido algo também inusitado. Uma mulher sirofenícia estava com uma filha horrivelmente endemoniada. E essa mulher vai clamando a Jesus para que socorra a sua filha, que estava horrivelmente endemoniada. Jesus segue o seu caminho sem dar muito ouvido, até que ele resolve parar e a mulher se aproxima. Jesus diz: olha, não é lícito tirar dos cachorrinhos a pão dos filhos para dar para os cachorrinhos. E aquela mulher diz: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da sua mesa. Jesus disse para aquela mulher que ela tinha muita fé e que ela podia ir, que a sua filha estava curada. A sua filha, por ela estava endemoniada, levando sofrimento, dor e aflição para a sua família, fora curada completamente. E aí nós entendemos que Jesus, ele sempre está pronto e disposto a socorrer uma família, uma mãe, um pai, alguém que está passando por grandes aflições na sua vida. Jesus então sai daquela região de Tiro e Sidom, ele vai para a região da Galileia.
exatamente na parte de Decápolis, né? Na parte de Decápolis. Decápolis, irmãos, eram 10 cidades que haviam sido fundadas, salvo engano, acho que foi pelos gregos. E lá em Decápolis, Jesus havia ido lá uma vez, também para curar um homem que estava horrivelmente endemoniado. Aquele homem tinha uma legião de demônios. Jesus atravessa o mar da Galileia, vai nessa região, cura aquele homem que andava pelas cavernas, pelos sepulcros, violando o sepulcro das pessoas, homem que causava medo, espanto, terror para as pessoas que viviam naquela região. Muitos já haviam perdido ele, muitos já haviam acorrentado, e nada conseguia prender aquele homem. Ele subjugava tudo, até que Jesus chega ali e liberta aquele homem. E aquele homem recebe uma missão de Jesus, para que ele volte à sua casa e conte aos seus como grandes coisas fez por ele. E Jesus não só deu uma missão àquele homem, como através daquele homem o evangelho começou a ser divulgado naquelas cidades que estavam ali. Jesus está por ali e de repente chega, muita gente está acompanhando Jesus e é levado até Jesus. Alguém leva aquele homem que era surdo e era gago. O homem quase não falava. E quem levou aquele homem faz um pedido a Jesus: Senhor, e põe a mão sobre ele para que ele seja curado. É interessante que várias vezes Jesus impôs a mão e alguém curou. Impôs a mão sobre a mulher curvada, que estava 18 anos curvada. Jesus pôs a mão sobre o leproso. Jesus às vezes dava só uma palavra. Acho que é a única vez que a gente vê Jesus cuspindo no chão varrendo o outro, para curar um cego, que manda ele se lavar no tanque de Siloé. E aqui Jesus faz uma cura diferente. A dinâmica da cura daquele homem chama a nossa atenção, porque Jesus não cura ele como curava os outros. Jesus disse: a tua fé te salvou. Fique curado. O cego voltava a enxergar, o mudo voltava a falar. Ele dizia para o leproso: eu quero, fica limpo. E o leproso ficava limpo. Jesus não tinha que fazer mais nada. Bastava uma palavra, bastava um toque. Mas nessa cura específica, Jesus faz algo interessante. Primeiro, Jesus tira aquele homem no meio da multidão. Alguém roga pela cura daquele homem. Alguém pede por aquela cura, alguém pede por aquele milagre. Não se sabe se era parente, se era família, se era amigo. Alguém foi lá e recebeu. Assim como nós estamos aqui nessa noite, você pode crer que quando você intercede por alguém, Deus ouve e Deus opera milagres, seja aonde essa pessoa estiver. Porque o nosso Deus é o Deus de perto, é o Deus de longe. É o Deus que está em todos os lugares. Aleluia. Mas Jesus tira aquele homem à parte, e chegando num determinado lugar, só ele, aquele homem, com certeza os discípulos o acompanhando. Jesus então olha para os céus. Jesus coloca os 2 dedos no ouvido daquele homem. Jesus toca naquele homem, e a palavra diz que Jesus cospe, e Jesus pega um pouquinho desse seu cuspe, da sua saliva, e Jesus toca na boca daquele homem. Jesus olha para os céus e Jesus suspira, como que se estivesse buscando alívio, ou se sentindo aliviado de alguma coisa, né, irmãos? Jesus suspira, e Jesus então fala algo interessante: Efatá, que quer dizer abre-te. Então os ouvidos daquele homem se abriram, e a sua língua se soltou, e aquele homem passou a ouvir e passou a falar naturalmente, perfeitamente para nós.
Mas Jesus ali, irmãos, está registrado apenas aqui em Marcos. Jesus, naquele momento, a gente percebe que Jesus, ele dá aquele suspiro. E Jesus, então, dá esse efatá. Na verdade, nós podemos crer que Jesus ali, ele está contemplando a humanidade que precisa ouvir, ver e falar. Apesar daquele homem não estava cego, ele enxergava perfeitamente. Mas hoje a gente percebe uma humanidade cega, que não consegue ver o agir de Deus. Amém. É como Jesus chega em Jerusalém, já na semana da crucificação. Jesus olha para Jerusalém, Jesus chora olhando para a cidade santa. E ele recita uma frase interessante ali de Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu não quis acolher vocês, como uma galinha acolhe os seus pintinhos debaixo de suas asas, e vocês não quiseram. E aí Jesus profere algo que iria acontecer 70 anos depois. Jesus diz: eis que os vossos inimigos irão sobre vocês, vos cercarão como trincheiras e vos destruirão, porque não reconheceram, não enxergaram, não viram, não perceberam o dia da visitação de Deus. Deus estava visitando o seu povo através de Jesus. Jesus é o Emanuel, que quer dizer Deus conosco, mas o povo não estava vendo, enxergando e percebendo que Deus estava chamando, que Deus estava acolhendo, que Deus estava querendo salvar, Deus estava querendo curar, Deus estava querendo libertar o seu povo. E hoje a gente percebe que as pessoas não só não reconhecem, não percebem, mas elas estão surdas e não conseguem ouvir. Não conseguem ouvir a voz, não conseguem ouvir o chamado, não conseguem ouvir o despertar de Deus. Deus está chamando, Deus está falando, Deus está convocando, mas às vezes as pessoas estão com seus ouvidos espirituais tapados e precisam ouvir o efatá de Deus. Que os ouvidos possam ser abertos, as pessoas possam ouvir Deus e dizer: Deus, eu sei que o Senhor está falando comigo, eu sei que o Senhor está me chamando, o Senhor conta comigo, eu estou aqui, Senhor, para fazer a sua vontade. Mas as pessoas fecham seus corações, tampam os seus ouvidos para não ouvir, para não reconhecer, para não entender, e por isso começa a sofrer, a pagar um preço caro na vida por conta dessa surdez espiritual. Geralmente as pessoas querem ouvir aquilo que agrada ao seu coração. As pessoas querem ouvir aquilo que vem massagear o seu ego. As pessoas querem ouvir aquilo que vem satisfazer os desejos, da sua mente, do seu coração carnal. E Deus, ele fala de acordo com a necessidade. Assim como ele cura, ele tem a forma de ele curar, Deus tem a dinâmica de curar, Deus tem a dinâmica de responder, Deus tem a dinâmica de agir. Nem sempre Deus vai agir na tua vida da mesma forma que Ele age na minha, nem sempre Ele vai agir na minha da forma como Ele vai agir na sua, porque Jesus curou outros surdos, Jesus curou outros mudos, e a dinâmica, a curva é diferente. Então Ele tem um tempo, Ele tem um dia, Ele tem a hora, Ele tem a forma dele agir. Nem sempre Deus vai agir e vai fazer como nós pensamos. E geralmente nós pensamos errado. Nós planejamos, nós imaginamos, nós desenhamos a forma de Deus agir. Deus tem áreas totalmente diferentes. Você lembra a história de Naamã, o general sírio que era leproso, se escondia por detrás de uma indumentária, e quando ele ficou sabendo que lá em Samaria, em Israel, havia um homem de Deus que poderia curar por uma intervenção divina, aquele homem foi lá numa carta do rei da Síria, mandou o rei de Israel. O rei de Israel ficou nervoso, disse: olha, o rei da Síria está querendo uma ocasião para dar
para ele vir até mim. E aí o que ele desenhou, ele imaginou, ele planejou a forma de Deus agir. Ele disse: Deus vai agir dessa forma. E ele vai até a porta do profeta Naamã. Aí quando Naamã chega lá na porta do profeta Elias nem sai, nem o recebe. Ali Deus começa a trabalhar a quebra do egoísmo, a quebra do orgulho, da presunção daquele homem que se achava muita coisa. E aí aquele homem então recebe uma mensagem do mensageiro do profeta: diz: olha, o profeta mandou dizer para você que é para você ir lá do Rio Jordão e dar 7 mergulhos que sua pele vai ficar limpa. Aleluia. Aí ele não deu aleluia, coisa nenhuma. Na hora que ele soube, era para ele soltar e dar glória a Deus, lá no corpo não. Ele ficou revoltado. Ele disse: mas como pode? Lá em nossas filhas nascidas tem rios com águas mais limpas. E eu pensava que ele viria até mim, passaria a mão na minha cabeça, no meu corpo, e eu ficaria curado. Ele já havia desviado a forma que Deus deveria agir através do profeta. Aí o servo dele disse para ele: mas Senhor, se ele tivesse pedido uma água extremamente difícil, o Senhor não faria. Aí ele cai em si e ele vai dar os 7 mergulhos e fica curado. Ou seja, Deus teve a forma dinâmica de agir como Deus quer. E aí, irmãos, hoje eu quero dizer para você que Deus nessa noite, Ele possa liberar esta palavra para nós também. Eu sou para o mundo, mas para nós que nossos olhos possam abrir para que nós possamos ver o que nós não estamos conseguindo ver, que nós possamos enxergar o que nós não estamos conseguindo enxergar, que nós possamos perceber o agir de Deus quando nós não estamos percebendo, quando nós achamos que Deus nos abandonou, quando nós achamos que nós não estamos só, quando nós achamos que a coisa não está acontecendo porque nós não estamos vendo com os olhos naturais, que Ele possa abrir os nossos olhos para nós vermos, que Ele possa abrir os nossos ouvidos para nós ouvirmos a Sua voz. Nesse tempo de angústia, nesse tempo de dúvida, em que a incredulidade tenta nos assaltar, tenta tampar os nossos ouvidos, que a gente acha que Deus não está conosco, que Ele não está nos ouvindo, que não vai acontecer, que nós possamos ouvir a voz de Deus dizer: Aleluia. E os nossos ouvidos possam abrir para nós vermos e ouvirmos a voz de Deus. Porque quando nós temos sensibilidade no nosso coração para ouvir a voz de Deus, irmão, Deus fala conosco. Se você vai tomar uma decisão, se você vai seguir um caminho, se você vai fazer algo, e você vai para Deus falar, e se você abrir os seus ouvidos, o efatar de Deus chega até você, você vai ouvir, você vai ter a direção de Deus. E para concluir, o efatar de Deus vem também sobre as nossas bocas, para que nós possamos perder a timidez. A Bíblia diz em Apocalipse que os tímidos e medrosos não vão herdar o reino dos céus. É interessante que quando nós estamos lá no mundo, quando é para fazer as coisas para nós, ou quando é para glorificar o diabo, nós não somos tímidos. A gente pula, a gente grita, se é para brigar, briga, se é para esculhambar, esculhamba, se é para criticar alguém, abre a boca para criticar, se é para gritar no carnaval, grita, e a gente faz coisas que a gente sente vergonha hoje, diz: rapaz, eu não acredito que eu fiz, que eu falei, que eu procedi dessa forma, eu sinto vergonha. Mas quando é para Deus, a gente fica tímido. A gente tem timidez de vir na frente, tem timidez de evangelizar, de falar de Jesus com alguém. Irmãos, então assim, aí quando é para a gente abrir a boca para glorificar a Deus, a gente tem timidez. Ah não, eu sou tímido para me cantar na igreja, eu sou tímido para me pregar, eu sou tímido para me falar de Jesus, eu sou tímido para defender o Evangelho, eu sou tímido para ir numa reunião e me levantar e dizer: eu gostaria de falar algo aqui nessa noite, nessa manhã, nessa tarde, dizer que Jesus é bom. Então que o efatar de Deus nos alcance na questão também de abrir a nossa boca, de escrever a nossa língua, e a gente ser liberto dessa timidez, e a gente poder agora pregar o Evangelho, falar do amor de Deus, proclamar o Senhor
vezes eu deixei de te ver, de te perceber, de te sentir, de te ouvir, por causa de dúvida, de medo, de incredulidade. Mas nessa noite que o Senhor vem com o teu efatá, que o efatá aconteça aqui nessa noite. E os nossos olhos sejam abertos para ver o Senhor agir na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, nos nossos negócios, na nossa vida, Senhor. Que os nossos ouvidos possam ser para ouvir a tua voz e entender o que o Senhor está fazendo. Aleluia. E assim a nossa vida possa ser instrumento glorificado, exaltado e bendito. Repreenda nessa noite toda a surdez espiritual. Repreenda nessa noite todo medo, toda dúvida, toda timidez. Repreenda nessa noite, meu Pai, todo mal. E que saia em nome de Jesus. E que esse teu filho, essa tua filha,